grande marco ali, a Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo é um livro difícil, pesado, mas ele já é escrito em 2 partes, justamente. A primeira parte é para preparar a segunda, e aí tu faz esse caminho ali, consegue fazer uma boa interpretação. É um baita exercício lê-lo, e principalmente para nós homens, porque ele é um livro que, vamos dizer assim, mostra que ao longo dos séculos escrevemos uma história, nos colocamos numa posição privilegiada, né? Vamos dizer assim, que é hora de rever esses privilégios. A própria Simone de Beauvoir eu acho extremamente interessante, porque ela faz uma análise até da própria situação histórica ali dela, do pós-guerra, e ela entende que até é um momento que tem muitas mulheres na academia europeia, nunca esteve antes. Obviamente, uma nova visão do mundo começa a ser apresentada por essas mulheres, mas ao mesmo tempo ela entende que isso tem todo um contexto ali da guerra, da grande mortalidade dos homens, etc. e tal, e tudo mais. E ela chama mais mulheres para essa discussão. E que, embora seja uma tese, um livro super profundo, ela precisava de um trabalho de chamar os movimentos ali das mulheres para construir, vamos dizer, uma nova história, não só da filosofia, mas da humanidade, a partir desse olhar que foi completamente subjugado, que é o do feminismo. Juliana, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para ti sobre o que tu vê como legado das mulheres na filosofia. Antes de eu entrar já na resposta dessa questão, só como tu mencionou ali a Simone de Beauvoir, o Segundo Sexo, né? Só para reforçar alguns pontos aí, que ela, até quando ela diz, né, que a mulher é o outro, o conceito de outro já se entende que se tu é o outro é porque existe um modelo, né? E o modelo, como ela coloca ali no Segundo Sexo, esse modelo seria o homem, então, ou seja, a mulher já é colocada como outro, e isso já torna ela, de uma certa forma, numa posição inferior em relação ao homem. Mas eu acho muito interessante que, no Segundo Sexo, ela relata a experiência dela, assim, em relação à professora na universidade, quando ela participava dos grupos de pesquisa, onde era só ela, professora mulher, e aí tinha os professores homens, onde eles se reuniam para debater questões ali, né, do grupo de estudo. E quando ela defendia uma posição que era contrária à posição deles, eles respondiam assim para ela: tu pensa isso porque tu é mulher. E ela, em nenhum momento, ela relata no livro ali, que em nenhum momento ela pensava em rebater e dizer assim: tu pensa isso porque tu é homem. Porque isso não seria uma ofensa para ele. Se tu pensa isso porque tu é homem, o homem já tem uma posição de superioridade em relação à mulher, então ela só iria reforçar que realmente homem e mulher são diferentes. Então, o que ela respondia quando os colegas dela falavam isso para ela? Tu pensa isso porque tu é mulher. Ela rebatia dizendo assim: não, eu penso isso porque é verdadeiro. Então, era a resposta que ela dava, dizendo assim: independente de eu ser mulher ou não, a gente está aqui estudando algo, a gente está aqui debatendo algo, e a gente não está falando sobre eu ser mulher e tu ser homem, mas sobre alguma teoria, algum conhecimento que a gente está buscando compreender, enfim, e estudar. Então, eu acho muito genial a posição que ela se colocava nessas situações, fora, são 2 volumes que são muito interessantes para a gente analisar, e a questão do movimento feminista, ela não falava do feminismo, né, em relação, mas as mulheres, serviu tudo para o movimento feminista se apropriar disso para tentar reforçar toda aquela ideia que se tem, todo aquilo que o movimento feminista estava buscando, né, da sua luta por igualdade, enfim. Então, a Simone de Beauvoir é uma grande referência. E para a gente analisar também a questão da invisibilidade das mulheres, que a Simone de Beauvoir, se a gente for ver as obras dela, ela, se tu for buscar, inclusive na PUC, referências dela, ela está muito na parte da literatura, não da filosofia. O Segundo Sexo, que é uma obra em que a gente coloca lá, mas ela tem muitas outras obras, e ela vai dizer que, ela disse, né, quando era viva, que ela não entrou diretamente na filosofia porque ela saberia que ninguém iria dar importância para ela porque ela era mulher. Então ela começou a ir por outra via, né, de escrever livros, né, para ser reconhecida de alguma forma em algum campo, para depois sim passar para a filosofia, porque a filosofia muito masculinizada, ou seja, pertencia aos homens. Então,
Uma mulher que fosse tentar entrar direto na filosofia não ia ser validada, né? Então, traz essas questões assim, só para abrir um parênteses aí do que tu tinha comentado. Mas sobre o legado, né? O legado das mulheres. Eu digo assim, ó, que o legado que as mulheres, assim, de forma geral, o eixo central do legado delas para a história da filosofia é a questão da existência, da condição, ou seja, as questões mais desenvolvidas e trabalhadas pelas mulheres está no campo da filosofia política e social, né? Por quê? Porque as mulheres, elas tiveram que, para entrar na filosofia, elas primeiro tiveram que fazer uma desconstrução delas mesmas, ou seja, analisar a própria condição, refletir sobre a sua condição, tentar buscar espaço para que elas pudessem fazer filosofia, ou seja, elas começaram pensando a partir da sua condição e elas precisavam, então, de alguma forma, estudar isso, e isso é o eixo central da contribuição delas. O que a gente pode trazer, assim, então, esse aspecto existencial, eu diria que é a parte que mais caracteriza de contribuição das mulheres na filosofia. O que eu posso dizer, citando aqui, que está no livro das filósofas, a Aspásia de Mileto, por exemplo, né, uma filósofa da antiguidade. Ela tinha a arte do bem falar, ou seja, da retórica. E no diálogo lá de Platão, no Menexeno, né, lá nesse diálogo, ele vai mostrar que ela ensinou Sócrates a retórica, ou seja, a grande referência lá, como filósofo que a gente tem na filosofia, é Sócrates, e ele teve uma professora que ensinou retórica para ele. Então, isso a gente encontra no Menexeno, nesse diálogo de Platão, tem ali a Aspásia de Mileto, é o nome dela. A gente pode pensar, então, citando assim, né, na Cristine de Pisa, que é da Idade Média, que ela tratou de diversos assuntos, tá? E só que o principal assunto que ela tratava era a defesa das mulheres. Então, ela vai dizer, né, ela vai afirmar que se fosse dada às mulheres o mesmo ensinamento que se dava aos homens, que os homens recebiam, não se haveria diferença nenhuma em relação às mulheres, né? Aí a gente vai pensar também em outro exemplo aí de contribuição e de referência, a Olímpia de Gouges, né? A Olímpia de Gouges, então, ela também tratou da questão do direito das mulheres e dos desfavorecidos, mas o principal que a gente conhece, que foi em 1991, por aí, que ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ou seja, isso era uma crítica aos direitos dos homens e do cidadão, ou seja, porque as mulheres não existiam, as mulheres não faziam parte da cidadania. Então, ela criou essa declaração. Buscando, então, né, por que ela criou essa declaração? Buscando uma sociedade igualitária, né, independente do sexo. Então, a gente pode ver, nesses relatos aqui, uma grande contribuição política e social, né, das mulheres na história da filosofia. A gente fala também da Simone de Beauvoir, da questão que ela vai... Aquela famosa frase que é conhecida, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, ela está tratando também da condição da mulher, né? Isso é muito presente nas teorias das mulheres filósofas, como eu já disse, devido à sua condição. Então, ela vai dizer que a criança mal nasce, ou seja, ela está ali, já começa a ser moldada, né? Então, isso é muito presente na obra dela em mostrar essa questão da construção social, que isso é uma coisa que é construída socialmente, que na verdade ninguém nasce mulher ou homem, né? Eu digo em termos de características, de comportamento, de capacidade, não, isso tudo vai sendo moldado socialmente, né? Aí vamos pensar lá na Hannah Arendt, que foi uma filósofa que não... A gente não diz que ela foi uma filósofa feminista, porque essa não tratou sobre o feminismo. Essa é uma das poucas filósofas que não
se obteve a questão do feminismo, mas que ela também, olha, teve muitas contribuições, principalmente na questão do conceito de banalidade do mal, né? Que é um conceito, inclusive, tem até um filme da Hannah Arendt, né? Então, ela vai tratar, numa obra dela, sobre esse conceito mais fortemente daquele prisioneiro lá, da questão do Holocausto, né? Enfim, e então ela vai girar em torno desse debate ético e moral, né? Da incapacidade que ela vai dizer das pessoas refletirem e pensarem sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Então, quando ela vai falar lá de Eichmann, né? Que foi o que estava sendo julgado e foi condenado por 15 anos lá do nazismo, enfim, ela vai dizer que ela vai trazer esse conceito de banalidade do mal e dizer que ele não tinha consciência, ele estava só executando o trabalho dele, ou seja, então ela traz essa reflexão ética e moral, mostrando que o ser humano tem essa incapacidade de refletir acerca dessas questões e muitas vezes o mal é banalizado por isso, porque não se é pensado sobre isso. Então ela traz essa contribuição e é uma das filósofas que não trabalha a questão do feminismo, né? Só um exemplo aqui para dizer, todas as mulheres filósofas trabalharam sobre feminismo, sobre a condição da mulher. Não, nem todas, né? Mas a grande maioria, por isso que eu digo que o eixo central, né, da contribuição das mulheres está em torno disso. Vamos pensar em outra filósofa que trabalhou a questão do objetivismo também, um conceito, que é uma das correntes filosóficas, né, que trabalha, ela trouxe contribuições muito relevantes também, que é a Ai Weiwei, né? Ela também é uma que não tratou muito dessa questão do feminismo, enfim. A gente pode pensar na Rosa Luxemburgo, que acabou contribuindo muito com a teoria marxista, no sentido de incluir as mulheres dentro dessa militância, que não era, então ela trouxe características específicas para a teoria marxista, onde ela buscava uma revolução, né, uma ação lá revolucionária, ela acreditava muito nos sindicatos, então de uma forma mais pacífica, era a visão dela. Então ela dizia que para apoiar a luta dos trabalhadores, enfim, ela apostava muito na formação dos sindicatos como uma forma de união, né? Então tem inúmeras coisas que eu poderia estar trazendo para vocês dessas filósofas. Eu aqui trouxe uma de cada período, ali a fase de Mileto, da antiguidade, mas eu poderia falar da Diotima, né, que também foi, se a gente for ver lá no Banquete de Platão, lá vai ter um diálogo onde Sócrates vai dizer que tudo que ele conhece sobre o amor, né, a teoria sobre o amor, ele aprendeu com a professora dele, a Diotima. E só para tentar, assim, trazer também uma reflexão, é que quando eu estava organizando o livro, eu, assim, tive que me mostrar muito resistente e forte em executar essa organização do livro, porque muitas pessoas diziam, tu vai trazer essas mulheres, mas elas não existiram, elas foram só personagens do livro de Platão. Só que aí eu pergunto, Diotima, Aspásia, a gente encontra materiais dela através da obra de Platão, e aí é questionada a existência delas. Mas por que Sócrates até hoje é citado, é referência, e a gente não tem nenhum material dele? Tudo que a gente conhece dele é através de Platão. Por que se considera ele e não pode se considerar essas mulheres? Se ele cita Sócrates, se ele citou alguma delas em vários diálogos, a Diotima só no Banquete, mas se ele citou e se considera Sócrates como um filósofo real naquele período, por que não elas? Então, a gente percebe que os discursos ainda de forma sutil tentam, de alguma forma, excluir essas mulheres. Por isso que eu digo, né, que eu costumo dizer que que o machismo de hoje em dia ele é a era sutil, machismo sutil, porque chega assim, como que, mas será, ela foi citada só no Banquete, será que tu não vai estar se arriscando em organizar um livro? Mas independente dela ter existido ou não, enquanto pessoa, só o fato dela ser mencionada e existir enquanto personagem, tem todo um ensinamento por trás disso, já torna
algo a ser estudado e mencionado, né? Então, eu penso assim, que o legado realmente das mulheres tem esse foco na condição existencial delas, mas tem muitas outras contribuições que, devido a todo esse discurso de ocultamento aí das mulheres, a gente sabe que lá na antiguidade, muitos materiais foram queimados, perdidos, porque as mulheres não tinham esse valor, né? E muitas usavam seus nomes, né? Ou seja, elas acabavam usando nomes masculinos e escrevendo para que as ideias delas e pensamentos pudessem ser ouvidos e considerados. Então, tem materiais que a gente encontra que a gente acha que foi produzido por homens e, na verdade, é uma mulher se utilizando do nome de um homem para poder fazer filosofia, digamos assim. Tu sabe aí, eu acho que seria um baita título de livro com um profundo e interessante estudo, o machismo sutil, que na verdade não é nada sutil, sabe que no íntimo, no particular, ele não é nada sutil, Juliana. Eu já tenho aí meus 30 e poucos, né, meus 33, idade de Jesus, idade de grandes pessoas aí que já tinham construído muito nessa idade, e isso significa um tempo de vivência e de experiência, tá? Eu desde os 18 estou no meio intelectual e estou no meio progressista, assim, da visão política, do pessoal que se diz ou liberal, ou libertário, ou socialista, né? O pessoal, muitos homens nesse meio se dizem desconstruídos, alguns até se dizem feministas. Porém, na prática, no íntimo, não tem nada de sutil no machismo deles. Eles não dão lugar para a mulher deles falar. Muitos desses homens, inclusive, trancam a mulher em casa, levam a chave, não deixam trabalhar. Quando a mulher vai trabalhar, todo dia faz questão de depreciar o trabalho dela para tentar convencer que ela é inferior e que ela fique em casa. E sai, e não tem fidelidade, não tem caráter. Então, essa sutileza, vamos dizer assim, no público, no privado, é o mesmo machistão de 2000 anos atrás, ou mais. É horrível, Juliana. E assim, sabe, quanto mais a gente vai vivendo, mais vai vendo, vai experienciando isso. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser dito, que tem que ser escancarado, e eu acho que é um baita tema. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!